E aí galera, belezinha com vocês? Hoje nós vamos tratar especificamente da água do seu aquário. Como a água do seu aquário deve ser para você inserir o seu peixe, né? Para você estar cuidando do seu peixinho e dando aí o maior conforto para ele. Se você escolheu começar o seu aquário pensando em um peixe específico, você precisa conhecer a faixa de pH do seu peixe e a faixa de temperatura. Para a gente entender melhor o pH, a gente vai estabelecer um ponto neutro, né? O ponto neutro é 7.0. 7.0 é o neutro. Acima dele, a sua água está alcalina. Abaixo de 7.0, a sua água está ácida. Então, se você escolher um peixe e o pH ideal dele é 6.6, o seu peixe é de água ácida. Então, você não pode pôr esse peixinho num aquário com água de água alcalina. Você vai estar maltratando o seu peixinho. E ele provavelmente vai ter a sua imunidade reduzida e poderá pegar doenças e morrer. E você vai perder o seu peixinho e ficar triste, né? Então isso a gente não quer que aconteça. Por isso é importante. Então pH de 6 a 7 ácido, de 7 a 8 alcalino. Se você escolheu começar o seu aquário pela água, você precisa descobrir o pH da sua água e ir atrás de um peixe compatível. Depois de você descobrir o peixe que você quer, a faixa de pH dele que ele suporta, você tem que pensar na temperatura que o seu peixe suporta e na temperatura que a água do seu aquário ficará durante o dia. Não pode ser incompatível nem o pH, nem a temperatura. Por exemplo, o quingue, ele é um peixe de água fria, 23 graus, 24 graus. É mais ou menos o ideal dele. Se você põe o quingue em um aquário com a temperatura em 28 graus, é muito provável da imunidade dele baixar e ele ficar doente. E aí você vai perder o seu peixe. Então devemos ter cuidado com o pH da água e do peixe e a temperatura do peixe e da água. Geralmente, peixes amazônicos são de águas quentes. Então o seu aquário deverá ter a água mais ou menos na temperatura de 26 graus, 27 graus. É uma temperatura quente para a água. Se esse peixe de água quente estiver em uma água fria, ele vai ficar doente. Provavelmente vai ter uma doença que se chama ictio, que dá justamente quando a temperatura ela baixa mais de 2 graus e aí começam a aparecer pontinhos brancos no seu peixe. E aí você vai ter que comprar um medicamento, fazer um tratamento no seu peixe em um aquário separado, ali durante uma semana, mais ou menos isso. Após você descobrir o seu peixe ou o aquário do jeito que você quer, com a água que você quer, né, da forma talvez mais barata para você, né? No último vídeo eu falei que você deveria pensar se você quer seu aquário plantado com plantas naturais ou um aquário artificial com plantas e enfeites artificiais. Se você quiser um aquário artificial, você não vai precisar se preocupar com o pH nem com a temperatura da água
E também nem se preocupar com peixe, a não ser que o seu peixe tenha alguma característica específica para que impeça ele de estar em um ambiente, por exemplo, com pedras pontiagudas, né? Eu falo isso porque há peixes que são de fundo, eles vivem no fundo. Se você coloca um cascalho que possa machucar o seu peixe, é muito provável dele aparecer com ferimentos e também morrer, porque o ferimento não vai cicatrizar, ele vai adoecer, esse peixe vai morrer. Se você quer o seu aquário com plantas naturais, aí sim você tem que se preocupar também com o pH da água e a temperatura da água. A mesma preocupação que você vai ter com o seu peixe, você vai ter que ter com a sua planta. Se a água estiver muito fria para a sua planta, pode até ser que você perca ela, mas é muito provável de acontecer que o crescimento dela seja reduzido e que talvez as cores dela fiquem mais fracas. Se você pôr a planta numa água muito quente, é possível também da sua planta ter um crescimento lento e talvez até as folhas, né, terem aí umas manchas, alguma coisa, pegue alguma tonalidade que não deixe a planta bonita, porque ela não vai estar na temperatura correta. A mesma coisa eu falo para o pH. Se pôr uma planta de pH alcalino no ácido, provavelmente ela pode morrer. Se ela não morrer, ela vai ter o seu crescimento prejudicado, né? Consequentemente, a vida da sua planta vai ser prejudicada. E a função aqui desse canal, né, não é isso. É trazer justamente a informação para que o seu peixinho não sofra, para que a sua planta não sofra e para que todo o ecossistema do seu aquário se mantenha em equilíbrio. Então, no vídeo de hoje você precisa ter ciência que o seu peixe, a sua água e a sua planta natural precisam ter o pH compatível, a temperatura compatível e uma coisa que é obrigatória: não ter cloro na água. Para retirar o cloro da água precisa comprar uma química, né, que se chama anticloro, e aí você talvez pingue uma gota por litro, 2 gotas a cada litro do seu aquário, para retirar esse cloro, né? Mais para frente aí eu vou fazer um vídeo de como você fazer a TPA, de como você ciclar o seu aquário, porque é isso que a gente deve fazer antes de comprar um aquário, antes de ir na loja comprar o peixe, né? Porque geralmente as pessoas pensam: eu quero ter um aquário, então eu vou comprar um peixe e um aquário no mesmo dia, pôr a água no aquário e deixar o peixe lá. Só que esquecem de ver parâmetros de pH, temperatura, né? O ecossistema, por exemplo, se vai querer uma planta, qual peixe que vai pôr. Às vezes a pessoa pode comprar um peixe que é herbívoro e compra uma planta muito fácil de virar uma comida para o seu peixe, né? Por exemplo, o musgo. Você compra um peixe que come plantas e coloca um musgo na frente dele, é quase certo do seu musgo no dia seguinte não estar nem ali, porque o peixe vai comer tudo, né? Vai virar comida. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é estudar o seu peixinho, estudar a sua água, e aí nos próximos vídeos a gente vai estar vendo aí o processo de ciclagem, o tempo que isso vai levar, quanto que você vai poder pôr o seu peixinho no aquário, talvez aí como organizar o aquário, né? Porque eu já disse, dependendo do tipo de cascalho que você queira pôr, alguns peixes você não vai poder cuidar, porque eles vão se machucar, ficar presos. Um exemplo: eu tinha um quingue e esse quingue se prendeu num enfeite de tronco. Ele cresceu e foi passar por dentro do tronco que ele passava todos os dias. O que aconteceu? Ele se machucou. Ele morreu? Não, eu consegui retirar ele a tempo, sem que ele ficasse tão machucado, tão fraquinho, mas ele levou aí mais ou menos 15 dias para se recuperar.
E eu tive que pôr ele no aquário separado, em quarentena, coloquei um medicamento, tudo direitinho, para que ele se recuperasse. Depois que ele se recuperou, eu voltei ele para o aquário e fui obrigado a retirar o enfeite. Então é uma coisa que nós devemos ter cuidado, né? Qual substrato nós vamos pôr, a água, o pH, a temperatura, o enfeite, a planta, né? Já pensando nessa questão que o peixe pode comer a sua planta. Então é isso. Por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem estar escrevendo no comentário, tá? Eu gosto de conversar, então vocês podem pôr aqui no comentário uma sugestão, uma dúvida, uma crítica, ok? Vocês também podem estar fazendo essa pesquisa dos peixes e de algumas plantas bem fáceis no nosso Instagram, né? Aquário Tranquilo _. Lá você vai ter ficha técnica dos peixes, o comportamento dos peixes, né? pH, temperatura. Você vai ter algumas plantas lá de fácil manuseio, que não precisa de CO2, que não precisa de um substrato fértil, né? Que não é uma necessidade para ela, e você vai pôr aí, montar um aquário com um custo mais reduzido a princípio, né? Porque o aquarismo no Brasil ele é um hobby caro, e uma das bandeiras aqui desse canal é fazer com que o aquarismo seja mais barato, né? Qual peixe você pode usar que é mais barato para enfeitar o seu aquário? Qual planta você pode pôr que ela tem um custo mais barato para o seu aquário, né? O substrato, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então é isso. Tchau, até a próxima.